Essa é a pior coisa que eu já vi! Tá legal, terceira pior coisa! Na história de hoje, veremos um intrigante enredo onde Homer se vê envolvido em uma trama de espionagem, quando um misterioso agente chamado Terrant aparece acusando seu pai, o vovô Simpson, de ser a Raposa Cinzenta. Vemos que o episódio de hoje se passa em London, no ano de 1970, na sede do MI5, Serviço de Segurança. Em uma sala, é apresentado um homem que havia ajudado bastante na operação em Praga, e que só havia tido 11 mortos graças a ele. Todos na sala comemora. Também é revelado que agora ele será o responsável por assumir a missão mais problemática que eles possuem. Então, o homem explica que agora está à procura de um cidadão americano que está trabalhando para a Rússia e que seu codinome é Raposa Cinzenta. Ele revela que esse cidadão havia servido na Segunda Guerra Mundial, na unidade Hellfish. A apresentação continua com slides, revelando que esse cidadão agora vive em uma pequena cidade americana que possui uma usina nuclear, onde estava roubando segredos. O homem mostra um mapa com todas as usinas nucleares e avisa que irá de cidade em cidade até descobrir onde está a Raposa Cinzenta. Em seguida, eles se despedem dos seus companheiros de trabalho. Após 50 anos, o homem continua procurando pela Raposa Cinzenta. Ao atender o telefone, ele explica que ainda não havia encontrado, mas ligou alguns pontos e agora acredita que está próximo de descobrir. Então, vemos a placa de Springfield, e ele está decidido a desmascarar a Raposa Cinzenta. Após 4 dias, vemos em uma sala do asilo alguns idosos assistindo a um filme de ação. Um deles decide levantar e, ao caminhar pelo corredor, observa uma enfermeira saindo do quarto da Louise. Vários outros idosos aparecem, e a enfermeira explica que a família dela a levou para casa. Nesse momento, vovô Simpson expressa que sentirá falta dela, elogiando seu ótimo sorriso, e todos ao seu redor concordam. No entanto, logo começam a questionar sobre quem ficaria com o quarto dela, já que era muito bom. E uma disputa se inicia entre eles para decidir quem ocupará o espaço. A enfermeira resolve a situação ao informar que, como Louise não gostava de ninguém ali, ela deixou o quarto disponível para que outros pudessem fazer um depósito bem alto. Na cena seguinte, vemos o vovô Simpson junto com Homer, e ele reclama sobre o fato da equipe ter passado a perna nele e negado o melhor quarto dali. Então, os dois entram no quarto, e Homer fala que ele está exagerando, pois o quarto dele é muito bom. Vovô começa a se irritar pelo fato de Homer nunca ir visitá-lo, questionando se o conhece. E assim ele faz várias perguntas para verificar se Homer realmente o conhece. Ao abrir o armário do quarto e acender a luz, encontram um homem que cumprimenta-os, mas acaba, na verdade, dando um susto nos dois. O homem se apresenta como Terrant e, em seguida, fica encarando o vovô. Quando o vovô pergunta o que está acontecendo, Terrant apenas aperta seus ombros, dizendo que é muito bom conhecê-lo, impressionado de que ele realmente existe. O vovô acha estranho e pede para que Terrant fique bem longe dele, a menos que precise de companhia, e sai do quarto, deixando os dois sozinhos. Terrant se aproxima de Homer e diz que precisam conversar, e Homer deixa claro que não gosta de gente velha. Ao se dirigir para a saída, Terrant menciona que sabe como atrair Homer, pois havia estudado a sua família. Em seguida, o homem pega um caderninho e começa a ler, e oferece uma bebida a Homer. Após uma pequena negociação, Homer aceita e fica admirado por Terrant realmente saber de tudo. Na cena seguinte, os dois estão em um bar, e Homer questiona de onde Terrant é. Então, Terrant começa a contar um pouco de sua história. Logo em seguida, fala sobre saber quem é Homer e começa a dar várias informações sobre a vida dele. Após acertar todas as informações que havia mencionado sobre a vida de Homer, ele acha tudo incrível. Após isso, Terrant diz que tem muito a contar e convida todos no bar para ouvirem sua história, convencendo-os ao prometer bebida. Assim que todos se juntam à mesa, ele começa a falar sem parar, enquanto Moe passa a perna neles com as bebidas. Carl expressa o desejo de saber mais sobre Terrant, e ele revela que é um espião, deixando Homer surpreso. Terrant confirma que é verdade e conta que seu pai também era um espião, embora um espião desastrado. E então, vemos uma cena do passado do pai de Terrant, onde ele chega com informações sobre como os russos haviam conseguido ficar um passo à frente. No entanto, seu superior não gosta do que ele diz e acaba o expulsando de lá. Por isso, Terrant se tornou um espião para livrar a barra de seu pai e se tornou o melhor aluno da turma. Lenny comenta que, como um espião de verdade, Terrant deveria entender tudo sobre mulheres e desilusão. Enquanto Terrant afirma que sabe, a cada parte que ele fala, é mostrada uma sombra atrás deles, com Moe fazendo as sombras para ilustrar cada uma das cenas, impressionando Lenny. Ao ser questionado se já havia limpado o nome de seu pai, Terrant diz que não, mas irá assim que capturar seu alvo.
Ele revela que está atrás dele há 50 anos. Ao mencionar uma música, todos começam a cantar, fazendo Terrence chorar e lamentar por ser pai. Logo, Marge chega ao bar reclamando pelo fato de que Romer deveria estar em casa há 3 horas. Terrence se levanta e beija a mão de Marge, o que a faz elogiá-lo. Em seguida, Terrence cria um pequeno desconforto no casal ao perguntar qual foi a última vez que Homer disse "Eu te amo" para Marge. Depois dela lembrar, Homer pega Marge e sai do bar, agradecendo Terrence pela bebida. No bar, todos continuam se divertindo, bebendo, cantando e causando prejuízo para Moe. Durante a noite, Homer já estava dormindo quando o telefone toca. Ele pede para Marge não atender, mas ficam esperando. Homer aproveita para perguntar se ela queria namorar, e após a recusa de Marge, ela decide atender ao telefone. Falando de forma meiga com Terrence, Homer pega o telefone da mão dela. E Terrence diz que se Homer quiser saber a terrível verdade sobre seu pai, deveria encontrá-lo naquele exato momento. E Homer aceita o desafio. Depois, vemos no quarto de Terrence um quadro com várias informações, enquanto Homer olha para ele. Terrence explica que passou anos procurando um agente chamado Raposa Cinzenta e que agora o encontrou naquele asilo, revelando que era o pai de Homer. No entanto, Homer contesta, afirmando que seu pai não é um espião. Após Terrence questionar algumas coisas sobre o vovô Simpson, Homer começa a dar detalhes sobre o posicionamento dele em relação ao país e outras questões, acreditando que seu pai é tão americano quanto possível. No entanto, Terrence afirma que está prestes a mostrar que ele está errado. Terrence continua a mostrar várias fotos e provas de sua teoria, apoiando sua narrativa. Homer começa a suar frio, enquanto Terrence continua a interrogá-lo, questionando como o vovô conseguiu um emprego tão facilmente em uma usina nuclear e manteve o emprego após tantas besteiras. Diante desses questionamentos, Homer começa a questionar tudo o que sabia e acreditava sobre seu pai. Terrence diz a Homer que se ele quiser toda a verdade sobre o vovô, deveria encontrá-lo no porto de Springfield em um horário específico. Homer concorda, e após mencionar que tinha uma dívida, elogia a voz de Terrence e pede para ele fazer uma imitação. No dia seguinte, às 1h55, Homer está procurando por Terrence, mas não o encontra em lugar algum. Enquanto reclama próximo a uma senhora, ele é rude até descobrir que, na verdade, era Terrence disfarçado. Homer acha incrível ver um inglês vestido de mulher, deixando Terrence desconfortável com o comentário. Terrence pede para que Homer se esconda atrás de um jornal, pois a raposa cinzenta estava por ali. Enquanto os dois conversam, Willie aparece, questionando por que a senhora tem voz de homem. Após ela dar umas broncas em Willie, ele diz que a senhora se parece com sua mãe. Depois de ser expulso, Terrence retoma a conversa com Homer. Terrence narra exatamente o que irá acontecer com o vovô Simpson, explicando que ele trocaria de bengala com o homem ao lado de propósito. Isso é feito, e Terrence explica que o vovô fez isso por ordens que recebeu. No entanto, Homer começa a debochar dele, considerando esse motivo pequeno demais para considerá-lo um espião. Agora, eles observam o vovô recebendo dinheiro. Homer não acredita que ele faria algo assim, mas ao usar binóculos, acaba vendo que Terrence estava certo mais uma vez. Enquanto descem na montanha-russa, Homer se recusa a acreditar no que está vendo, mas Terrence tenta acalmá-lo. Depois de Homer reclamar sobre seu pai, Terrence diz que teria orgulho se Homer fosse seu filho. Os dois saem para comprar algodão doce, e Homer ainda está questionando se seu pai é realmente um espião, querendo saber o que acontecerá em seguida. Terrence explica que existem 2 caminhos. O primeiro seria usar Homer, já que o vovô confiava nele, para que Terrence pudesse levá-lo à justiça. Ele promete que o tratamento será tão bom quanto no asilo, e quando Homer expressa o desejo de que o tratamento de seu pai seja melhor, os dois fecham o negócio. Durante a noite, Homer invade o quarto do vovô e o acorda, revelando que sabe quem ele é de verdade, e que a única coisa que Homer pode fazer no momento é entregá-lo, mas ele garante ao seu pai que ele ficará bem. Então, Homer prepara a mala do vovô e o leva para a recepção, avisando que Terrence iria buscá-lo. Ao olhar para o rosto de seu pai, Homer muda de ideia e decide que não pode deixar isso acontecer. Ele decide levá-lo para um lugar bem longe, onde ninguém poderia encontrá-lo. No entanto, quando começam a caminhar em direção à porta, ela se abre e Terrence aparece com uma arma apontada para eles, dizendo que houve uma mudança de planos. Do lado de fora, Terrence pede para que os dois entrem no carro. E logo vemos Homer e seu pai amarrados e deitados no porta-malas. Enquanto o carro segue pela estrada, o vovô explica todas as coisas das quais Homer o havia acusado de ser um espião, mostrando o que ele tinha visto. Ao ter tudo explicado, o vovô percebe que, apesar de Homer ter acreditado que ele era um espião, e até mesmo o entregado no final, ele ainda queria tentar salvá-lo. Essa demonstração de afeto faz o vovô perceber que Homer o ama. Com essa troca de sentimentos,
Terrence se irrita e tenta aumentar o som para não ouvir os dois, mas acaba quebrando o botão do som. Na próxima cena, Marge, junto com as crianças, vai até o asilo em busca de Terrence, já que Homer foi vê-lo na noite anterior e não voltou para casa. A mulher na recepção informa que ele não está lá, nem nenhum de seus parentes. Mesmo ouvindo um pedido de ajuda do vovô, a enfermeira disse que decidiu não fazer nada. Nesse momento, surge uma mulher que afirma ser a filha de Terrence e se chama Elisa. Após Marge mostrar um áudio de Homer dizendo que está sendo sequestrado, a garota começa a explicar que seu pai nunca ligava, especialmente quando estava matando pessoas. Isso deixa todos nervosos, e a garota continua dizendo que isso era apenas quando ele era espião, mas agora ele estava fora de si. Ela assegura que ele não pode ter porte de armas. No entanto, logo em seguida, dentro do porta-malas, Homer e seu pai percebem que o carro parou em uma estrada de cascalhos, o que não é um bom sinal. De dentro do carro, conseguem ouvir a voz de Marge. Mesmo com o chefe Wiggum dizendo que não há nada ali, Marge insiste em abrir o porta-malas. Ao fazê-lo, encontram os dois lá dentro. Wiggum fica animado por ter conseguido solucionar um caso, mas Elisa, filha de Terrence, afirma que ele só conseguiu isso graças a ela. Na cena, chega outro policial, mas ao vacilar em sua fala, Elisa revela que sabe que aquele é seu pai e começa a tirar os óculos dele. Então, Elisa começa a falar sobre ele ter feito mais um sequestro, e ao tentar se entregar para a policial, o chefe Wiggum fica perdido por não saber onde estavam as algemas. E Terrence o ajuda a encontrar, e ao ser preso, ele começa a se lamentar, dizendo que é um fracassado e não serve para nada. Ao observar a cena, o vovô começa a sentir pena de Terrence por ele não ter alcançado nada em sua carreira de 50 anos. E para ajudá-lo, o vovô decide dizer que ele é a raposa cinzenta e que sempre soube que só ele seria capaz de pegá-lo. Assim, Terrence começa a pular de alegria por estar certo e finalmente ter uma conquista em seus anos de profissão. Com isso, quem acaba sendo preso é o vovô, e Terrence é libertado. Quando Terrence vê Marge, pede um abraço para ela, e de repente, um barulho e um líquido vermelho surge. Terrence pensa na vida de Marge indo embora, mas na verdade, era apenas Wiggum abrindo a sua lata de refrigerante com um disparo. Marge sugere que Homer vá de carona com Terrence, e os dois partem sozinhos para a cidade, cantando animadamente. Para encerrar o episódio, em uma cena pós-créditos, Lisa está com um copo entre a orelha e a porta e escuta algo em russo. Logo seu pai chega. E ao entrarem no quarto de Maggie e questionarem o que ela estava fazendo, Maggie mostra seu brinquedo de animais, que fala em russo. Bom, se você gostou do episódio, não se esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos!